Então agora a gente vai falar sobre o que falta para o turismo do Brasil ser protagonista e aí sim, depois desse debate, sim, o Renato Meirelles, ele virá para falar com vocês sobre o cenário, né, o que o brasileiro espera, tá certo? Então agora nós vamos falar sobre quais são os entraves, as necessidades, as sugestões para este segmento ser realmente prestigiado como importante pilar da economia. Então, nós vamos receber aqui no palco o Alexandre Mochet, diretor-geral da Decolar.com. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigada pelos aplausos. Também convido o Luiz Fernando Fogaça, CEO da CVC Corp. O Eduardo Bernardes, vice-presidente comercial e de marketing da Gol Linhas Aéreas. E o Bruno Lazansky, o Chief Operations Officer da Localiza. Quem vai moderar essa turma de executivos é a Juliana Bettini, especialista em turismo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Juliana, seja bem-vinda. Receba os nossos aplausos. O Arthur vai participar assim que for preciso, se for necessário, lendo as opiniões e perguntas enviadas pelo WhatsApp. Vou repetir o número do WhatsApp para quem não pegou da primeira vez. 011 95609 1507. Obrigada, Juliana, está com vocês. Bom, pessoal, bom dia. É um grande prazer estar frente a essa plateia tão qualificada e dividindo o palco com esses painelistas que são atores chaves nesse nosso setor de turismo. Só que eu vou roubar um pouquinho a palavra deles antes da gente começar. O objetivo do nosso painel agora é discutir por que o turismo não tem um papel protagonista na economia brasileira, o que falta para a gente chegar lá. E antes de começar a discutir, eu queria mostrar para vocês alguns números do setor, que eu acho que nos ajudam bastante a pelo menos contextualizar a apresentação de hoje. Vou ficar de pé, que é mais fácil. A gente tem aqui números bastante conhecidos de todos vocês, que são as chegadas nacionais e internacionais. Então, nos dão pistas de quem é o turista que a gente recebe. O fluxo doméstico é muito importante para o Brasil, nós somos um país muito populoso, então os próprios brasileiros viajando pelo país são muito relevantes economicamente. Então, a gente vê que em 2017, aqui no Laranjinha, a gente partiu de um patamar de 50 milhões de desembarques domésticos para chegar a 92 milhões em 2017. Então, apesar de períodos de crise, a gente teve quase o dobro de desembarques domésticos nesse período, que é um dado bastante animador. Por outro lado, quando a gente olha as chegadas internacionais, esse cenário já não é assim de tanto crescimento. A gente partiu lá de 2007 com 5 milhões de turistas internacionais para 6,6 milhões em 2017. Então, o ritmo de crescimento dessas chegadas internacionais não é tão alto. O que isso significa? Gasto de estrangeiro no Brasil tem um peso muito grande na balança comercial. Então, não entra tanta divisa, a gente não consegue tanto impulso econômico pelo setor. Aqui a gente tem alguns números bastante gerais sobre o que o turismo representa atualmente na economia brasileira. Então, a gente tem ali nas primeiras bolinhas, né, em 2009, 17 e 19, quanto o turismo impacta o PIB brasileiro em termos diretos, quanto impacta em termos indiretos, em bilhões de reais gerados, e quantos milhões de empregos o setor gera. Dá para a gente ver que, de 9 para 17, houve uma queda de representatividade em algum desses setores, e aí muito em função da crise econômica que o país viveu nesse período. E, em 2019, a gente começa a observar uma recuperação, então, voltando para alguns patamares próximos do que a gente tinha em 2009 em relação à representatividade econômica do setor. Agora, e no mundo, né? O que isso representa? Eu gosto muito de usar essa informação, não sei se vocês conhecem, o Fórum Econômico Mundial tem o ranking global de competitividade das economias, que é amplamente divulgado, e eles têm também um ranking de competitividade turística. Nesse ranking, eles avaliam 136 dos principais destinos do mundo, dos principais países que são destinos turísticos, de acordo com uma série de critérios, e os posiciona no ranking. Em 2009, o Brasil ocupava a posição 45, em 2011 a gente caiu para 52, em 2013 caímos para 51, e em 2015 subimos para 28, porque, né, Copa do Mundo, investimentos em infraestrutura, como o ranking avaliou esses investimentos, influenciou muito o nosso posicionamento, e em 2017, que é o último dado disponível, a gente ficou em 27º lugar.
Como referência, a Espanha é o primeiro país colocado no último ranking e o México é o único país latino-americano que fica na frente do Brasil. Eles ficam em 22º lugar. É um dado muito bom, a gente não está tão mal assim. Mas, quando a gente observa o detalhe desse dado, dá para a gente ver onde a gente pode melhorar, porque a gente sabe que a gente tem muito potencial e que a gente ainda não aproveita completamente esse potencial. Então, se vocês olharem aqui, ó, esse alaranjado mais no extremo, a gente é o primeiro país em termos de recursos naturais. Acho que no videozinho da CNC falava isso também. E a gente é o 8º colocado em termos de recursos naturais. Então, a gente tem muito atrativo, muitas belezas naturais, muitas belezas culturais, que são essencialmente o que atrai o turista de lazer, o que faz as pessoas viajarem a lazer. Mas aí, se a gente vai ali para o outro extremo, no azul, a gente vê que a gente é o país 129 de 136 em termos de ambiente de negócios, o que é um dado bastante preocupante. Ambiente de negócios envolve temas como tributos, tempo para abrir empresa, então, certamente, é um gargalo que tem que ser trabalhado. Outros pontos que a gente observa que a gente precisa melhorar muito são infraestrutura rodoviária, em que a gente fica no posto 112, segurança, 106, e priorização do turismo, também no 106. Então, gente, isso aqui era só um geralzão, para agora a gente ouvir quem sabe mesmo do assunto falar. E aí eu queria deixar a palavra com os nossos painelistas, perguntando para vocês, diante de todo esse cenário, né, como isso afeta a competitividade dos setores específicos em que vocês trabalham, e o que pode ser feito para ultrapassar essas barreiras? Começa, Fogaça. Começo. Bom dia a todos. Acho que nós vemos com muito otimismo, né? Nós estamos vendo no Brasil recentemente vários movimentos na indústria e do governo incentivando o turismo. Como você falou, o Brasil tem recursos naturais aí maravilhosos. Ocupa ainda não um lugar de destaque no mundo com a entrada com o Encame no Brasil, a gente vê que é 27º, 28º lugar, e mesmo na América Latina, se a gente for olhar em termos de participação do PIB sobre turismo, nós estamos em 8º lugar, né? Então ainda temos muita oportunidade pela frente, mas acho que os eventos que tivemos aí no Brasil de Copa do Mundo, Olimpíada, ajudaram a melhorar a infraestrutura, a trazer atenção para o turista de fora para o Brasil. Todos que vieram aí, 80%, 90% disseram que querem voltar. A gente vê recentemente aí movimentos de vários estados, do próprio BID de incentivar aí investimentos locais para fazer a atração dos turistas para o Brasil. Acho que os movimentos recentes aí de privatização de aeroportos vão ajudar também a melhorar a infraestrutura, a oferta, a qualidade dos serviços. Então, isso vai aumentar o tráfego doméstico, como você mostrou, ele já cresceu bastante, mas ainda tem bastante oportunidade, a parte rodoviária, e a gente vê aí várias regiões com investimentos aí de hotelaria, que também é bastante importante para a gente conseguir ter mais produto, mais oferta para o viajante, né? Obviamente tem algumas questões importantes, como foi citado aqui, de segurança, principalmente para turistas que vêm de fora do país. 6,5 milhões de turistas visitando o Brasil ainda é muito pouco comparado com vários locais do mundo, ainda mais se levando em conta aí todas as atratividades que tem no Brasil e a receptividade do povo brasileiro, que também é super bem avaliada por todos que aqui passaram. Bem, bom dia. Primeiro, agradecimento aqui a todo o time do Panrotas pela oportunidade. A gente tem uma satisfação de estar junto desde o primeiro, então parabéns, cada vez melhor, superando. Muito obrigado. Bom, o tema é super importante para a gente. Antes de falar do gargalo, acho que a gente tem que falar aquilo que a gente precisa continuar evoluindo, né? E aqui, quando a gente vê esses números, né, do crescimento da indústria, especialmente do transporte aéreo, tem uma bandeira que a gente defende muito através da ABA, que é a manutenção e a melhoria do processo da liberdade tarifária. A gente, Gol, nascemos num período onde a liberdade tarifária no mercado doméstico brasileiro estava começando, está voltando ao ano de 2001, e de lá para cá o transporte aerodoméstico mais do que dobrou. Para a gente esse é um fator super importante, né? Podendo oferecer tarifas mais baixas, mais competitivas, você contribui
para esse processo de aceleração, né? A tarifa, desde 2002 até agora, a queda dela foi de aproximadamente 50%. Na contramão disso, a gente tem um crescimento da indústria que mais do que dobrou, como os próprios dados ali justificam, né? Então, a gente defende essa bandeira sempre, essa da liberdade tarifária. Acho que também a gente tem que falar um pouco do processo de buscar sinergias nas regras ou na regulamentação que direciona o mercado brasileiro, né, onde a gente atua, com os mercados internacionais. A gente também viu bastante evolução nesse sentido, e trazendo aqui a realidade, né, um pouco mais próxima, o processo que é da desregulamentação da bagagem, né? Permitir à companhia aérea a oferecer um produto que não considera a bagagem para poder levar uma tarifa mais econômica para aquele cliente que tem vontade de viajar e não precisa levar bagagem, mas paga mais barato. Isso é uma tendência mundial. A gente foi até atrasado nesse processo, mas o importante é que ele aconteceu e os resultados eles se mostram efetivos. A gente volta a ter crescimento no transporte aéreo, coincidência ou não, quando a gente pega esse período de crise no mercado doméstico brasileiro, né, no transporte aéreo, logo depois que houve esse processo de desregulamentação, tem uma indicação de crescimento na curva de novo. Evidente que não é só por esse fator, mas ele é um fator contribuinte. E um outro ponto também que a gente julga super importante está relacionado à eficácia na cadeia produtiva. Quando a gente fala de eficácia, a gente está falando desde o momento onde a gente está comercializando a passagem, seja essa comercialização pelos canais diretos ou pelos canais indiretos, através dos agentes de viagens, onde a gente tem uma aproximação muito grande. Eficácia é a gente conseguir, já no primeiro momento, prestar a informação adequada para aquele cliente que vai viajar. Coletar as informações necessárias daquele cliente, para no caso de uma necessidade de ter que acionar esse cliente em algum momento, a cadeia consiga levar essa informação para esse cliente, minimizando qualquer impacto sobre aquele cliente, sobre aquela experiência. Então, essas três bandeiras, né, acho que a gente precisa continuar reforçando. E aí tem um pouco do lado que acho que toca essa parte mais dos tributos, né, a constante discussão, hoje liderada pela ABEAR, eu não sei se o meu xará, o Edu Sanovic, está por aqui, eu sei que ele vai falar por esses dias, né, que está relacionado ao custo do combustível, né. Essa é uma bandeira fortemente levantada pela ABEAR, porque o custo de combustível para as companhias, no caso da Gol especificamente, representa quase 35% do total dos nossos custos, quando para companhias internacionais, que não operam no Brasil, evidentemente, esse custo é só de apenas 22%. Então, com este custo que a gente carrega na nossa operação, é evidente que isso é repassado para o cliente e que tarifas poderiam ser mais baixas, continuar incentivando esse crescimento. Então, esses são alguns pontos, acho que é importante. A gente precisa continuar a nossa batalha e continuar trabalhando em conjunto para superar. Bom, também muito obrigado, parabéns ao time da Panrotas, uma alegria estar aqui com vocês. Eu acho que a notícia boa, né, que foi falada aqui, o Fogaça falou, quando os turistas chegam no Brasil, eles ficam encantados e eles querem voltar. Então, esse é o ponto de partida. Primeiro ponto, realmente a gente tem que divulgar e vender o nosso produto no mundo. E aí eu vou conectar cada uma desses pontos com o que a gente está fazendo, o que nós podemos fazer. Nós, na Localiza, entendemos essa importância de nos conectarmos no mundo. E foi por isso que, pensando não nesses 6,5 milhões, 6,6 milhões de turistas, mas olhando, por exemplo, o múltiplo de mais de 10 vezes na Espanha, um país menor do que o Brasil, a gente falou como é que a gente chega lá. E foi aí, pensando no longo prazo, assinamos uma parceria estratégica de longo prazo com a Hertz, para eles poderem distribuir a Localiza, agora a Localiza Hertz, aqui no Brasil. Mas também a gente está muito ativo nos fóruns internacionais, seja na Europa, seja na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa no caso de Berlim, Londres, e também na América do Sul, considerando, né, que a importância dos Estados Unidos, Argentina, em trazer esses turistas para cá, dando alguns exemplos, estando lá presentes, falando
né, das maravilhas do Brasil, de tudo que a gente tem aqui para oferecer. O segundo é a infraestrutura, né? Aqui a gente falou de aeroportos, falou de, né, até a própria rodovias, hotelaria, e aqui a gente continua investindo de forma maciça, proativamente, por exemplo, abrindo a maior agência de locação de carro na América Latina em Recife, que tem 20 mil metros quadrados para receber turistas. E aí que vem o terceiro ponto, que é a questão da experiência. Se a gente vai lá, se todos nós vamos para o exterior para vender o Brasil, eles chegam aqui, tem que ter uma experiência superior. E aí que vem justamente a contribuição do setor privado, com o setor público, segurança, desenvolvimento de talento que saiba falar inglês. A gente tem programas de línguas, tem programas que todo o conteúdo da experiência tem que estar nas diferentes línguas para esses turistas, claro. E o quarto ponto, que é a questão do conteúdo. Aqui a gente está falando de produtos específicos. No começo aqui do painel a gente estava vendo um ótimo exemplo do Beto Carreiro. A gente pode, por exemplo, vender um produto que o turista começa por Recife e vai descendo por toda a nossa costa, né? Maceió, Aracaju, de repente partindo de volta por Salvador. E é assim que a gente está trabalhando os produtos, de alguma forma, criando produtos diferenciados para esses turistas conhecerem o Brasil, e com certeza eles voltarão. Então, acho que esse protagonismo de todos nós para, primeiro, vender e depois entregar uma experiência diferenciada, acho que é importante. Bom, bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Para mim é meu primeiro fórum, então é muito especial. Espero estar aqui em outras oportunidades, tendo a honra de representar a Decolar. Eu acho que muito já foi falado. É evidente que trabalhar num cenário, uma economia estável ou um câmbio estável ajuda muito. Operar num local onde você tem a segurança, tem infraestrutura, qualificação para receber turistas, etc., é muito importante. Mas o que eu queria trazer um pouco é que, mesmo com todo esse cenário, a gente acredita que a gente tem um mundo de oportunidades, né? E aí eu remeto muito ao papel da tecnologia, né? E isso tem um pouco a ver até com o próprio DNA da Decolar. Eu acho que tem duas agendas que elas correm em paralelo, e uma vai um pouco mais rápido do que a outra, e ela influencia a segunda. A tecnologia é uma agenda, as coisas vão acontecer. As pessoas têm cada vez mais acesso à informação, está cada vez mais fácil você conhecer um destino antes de ir, conhecer experiências de outras pessoas que já estiveram nesse destino, planejar a sua viagem. Nós aqui, as empresas, estão cada vez mais prontas a dar uma experiência customizada, para o cliente poder escolher o que ele quer da forma que mais lhe convém. E a tecnologia tem esse papel fundamental que faz com que isso aconteça, não importa. Isso vai acontecer. E isso é um futuro super promissor. E aí a segunda agenda, que é uma agenda regulatória, ou mais governamental, vai ter que acompanhar isso. Isso está acontecendo em diversas indústrias que a gente vê no nosso dia a dia, e não vai ser diferente na indústria do turismo. Então, quando eu olho para o futuro ou para as possibilidades, eu tenho um olhar super otimista e acho que vai ser muito promissor, porque hoje o ritmo das coisas está cada vez mais na mão do indivíduo, que acaba pautando os demais temas para acompanhar os desejos do consumidor. Legal, vou fazer aqui. Alô? Vou começar, então, tem várias perguntas da plateia já, mas vou aproveitar que o Alexandre é o primeiro fórum, já primeira pergunta. A pergunta do painel é o que falta para o turismo ser protagonista, e todos vocês que estão aqui são protagonistas. Temos a maior OTA da América Latina, a maior locadora da América Latina, a maior empresa aérea do Brasil, que transporta passageiros domésticos, a maior operadora do Brasil. Vocês se tornaram protagonistas com muito trabalho, mas também crescendo com aquisições, com junções. Queria saber da Decolar se tem planos de aquisição no Brasil. Primeiro fórum, né? Tem que fazer uma pergunta. Sendo o primeiro fórum, obrigado pela recepção. Estarei aqui ano que vem para enfrentar essas perguntas.
Sendo bem honesto, os nossos planos são planos super ambiciosos de crescer, de gerar inovação. Não estou fugindo da pergunta, mas é isso. Eu estou trazendo de uma forma transparente o que a gente respira lá no dia a dia. O que a gente respira lá no dia a dia é que a gente acha que tem uma transformação e sempre pelo olhar do consumidor. E todas as outras decisões têm que ser decorrentes disso. Então, o que a gente respira lá é que a gente tem um consumidor hoje que ele quer, cada vez, ele deixou de pesquisar só, ele quer cada vez ser melhor atendido. Quando ele usa hoje, se a gente for olhar aqui entre nós, são dados óbvios aqui, mas a gente tem mais smartphones do que a quantidade de pessoas nesse país, né? A gente olha para o celular 200 vezes por dia, esse é o número, acho que eu vi aproximado. E a gente está lidando com um consumidor que quer não só ter informação, mas ser atendido de uma forma cada vez mais eficiente. Se isso vai vir porque a Decolar tem hoje cerca de 1.000 desenvolvedores pensando em formas de como transformar esse atendimento, aliando tecnologia com presença física, e a gente já discute inteligência artificial, a gente discute realidade aumentada, enquanto quer ter uma presença local mais importante, enquanto quer relacionamento com os parceiros cada vez mais próximo, esse é o nosso foco. E o que fizer sentido para a gente conseguir atingir esse objetivo, a gente vai estar sempre olhando como é que a gente pode fazer isso melhor. Joia. Então, eu vou emendar com uma pergunta aqui do WhatsApp. O Fernando Cavalheiro, da CEP. Ontem o governo anunciou que liberou o visto para 4 países. Fogassi, isso é suficiente? É um bom começo? Como é que você avalia essa ação? Nós vimos hoje cedo, acho que é uma excelente notícia, né? Já vinha sendo discutido há algum tempo, saiu hoje. Vemos com muito bons olhos, porque vai facilitar a vinda de turistas para cá e, obviamente, futuramente pode abrir o mesmo caminho, eventualmente, reciprocidade para esses mesmos 4 países de também liberar, eventualmente, no futuro o visto. Então, acho que são vários movimentos que vêm acontecendo, a gente sente que turismo está na pauta, é uma grande oportunidade e a gente tem que aproveitar todas elas no momento em que elas aparecem. O Arthur sumiu, agora ficou comigo. Fugiu. Eu tenho que dizer que, para mim, é uma satisfação. Assim, acho que há algum tempo eu não participava de um evento em que tinha tanto otimismo entre os participantes. Acho que a gente está saindo de um momento difícil, econômico, e esse otimismo, de alguma forma, se transferiu à fala de cada um de vocês. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno agora, Bruno. Acho que o tema de mobilidade ele afeta muito como os turistas visitam as cidades, né? Assim, você precisa se locomover entre cidades, dentro da cidade, tanto o turista de negócios como de lazer. Isso tem muito a ver com o negócio da Localiza. Eu queria que você contasse um pouquinho quais são as dificuldades, como vocês trabalham com isso num país que tem realidades tão diferentes quanto o Brasil. É interessante essa pergunta. Recentemente estive em Portugal, e conversando com algumas pessoas, perguntei para elas, vocês alugariam um carro no Brasil? E a resposta foi, de jeito nenhum. Que medo. Na verdade, falam com outro sotaque, né? Então, aí, a gente percebe que o primeiro desafio, né, principalmente para o turista estrangeiro, tem a ver com a confiança no Brasil e com a segurança, né? Mas vamos pensar como é que a gente ataca isso. E o primeiro ponto é distribuição, através dos nossos parceiros, né? O trade, super importante para a Localiza. E parceiros estratégicos, muitos deles aqui, né? Decolar, CVC, parceiro exclusivo Gol, nosso, colocando esse serviço e lembrando esses turistas que existe, né? Mas isso não é só. O que traz de benefício em termos de mobilidade? O propósito da Localiza é com você construindo o futuro da mobilidade. A gente percebe que o aluguel de carros traz uma flexibilidade enorme. Então, eu contei aqui, né, o caso dos clientes descendo em Recife, ou a gente vê muito também o turista brasileiro cada vez mais abrindo mão do carro e indo para o litoral aqui de carro. Muitas vezes é muito mais barato pegar um carro na Localiza e descer no litoral, ou ir de São Paulo para o Rio com a família, do que outras alternativas. Inclusive, a gente percebe que o turista a negócios, ou a passageiro a negócios, além de tudo isso, ele precisa de agilidade. E o que a gente fez foi
lançar o Localiza Fast, que você vai para o carro, tira uma selfie, a Localiza te reconhece, aperta um botão e o carro abre. Então, você não tem que falar com ninguém. Você vai, é uma locação 100% digital, trazendo conveniência e agilidade na experiência do passageiro, normalmente, do turista a negócios. Então, essa flexibilidade é importante também ouvir muito o que eles precisam. Então, se você olha hoje, a frota da Localiza não só é a maior, mas a mais diversificada. A gente incorporou SUVs, né, Jeep, seja Renegade, Compass, temos Volvos também, SUVs. Temos lá embaixo, quem quiser experimentar a realidade aumentada, temos o Mercedes-Benz, né, um carro mais sofisticado para todo tipo de cliente, porque essa mobilidade é diferente para cada tipo de pessoa e para cada ocasião. Uma família vai precisar uma SUV, um passageiro a negócios vai precisar o Localiza Fast, e essa questão da flexibilidade de você poder ir em Porto Seguro e visitar todas as praias sem ficar prendido um transporte só. Então, essa é um pouco a nossa abordagem aí. Legal. Fogaça, tem uma pergunta para você agora. A gente falou um pouquinho sobre o Brasil tem muitos recursos naturais e culturais, mas a gente sabe que entre você ter um recurso interessantíssimo, uma maravilhosa cachoeira, e você ter um produto turístico na prateleira, o caminho não é assim linear, não é tão simples, e tem muito a ver com o que a CVC trabalha. Eu queria que você contasse um pouquinho como vem sendo essa trajetória, o que mudou, o que ainda precisa melhorar para tornar esse gap menor. Ok, acho que essa é uma das grandes fortalezas da CVC, né? Ela começou isso já há mais de 30 anos atrás, né? Buscar destinos que pudessem atrair aí o consumidor, o viajante. Temos exemplo aí de Porto Seguro, há mais de 30 anos atrás, que era um pequeno vilarejo, não tinha nem aeroporto ainda em Porto Seguro. Há 20 anos atrás tivemos o mesmo ciclo em Porto de Galinhas. Há uns 13 anos atrás fizemos mais uma vez esse ciclo com Bonito, e mais recentemente fizemos aí um esforço para aumentar a oferta, a procura e os viajantes para Jericoacoara, aqui em parceria com a Gol, com o Edu. Fizemos agora recentemente também, há um ano atrás, Touro. Então esse é um trabalho, como você falou, que requer tempo, que requer investimento, conhecimento. O Cleiton, que lidera essa área de produtos nacionais no Brasil, já está aí no setor há mais de 30 anos, conhece profundamente, tem um time de mais de 300 pessoas que fazem as visitas, a exploração, os contatos. Obviamente tem uma participação super relevante das secretarias municipais e estaduais de turismo para fazer o desenvolvimento da hotelaria, da infraestrutura. Trabalhamos junto com o SEBRAE, também junto com as secretarias, para depois de identificar o local, fazer o desenvolvimento, o aumento da oferta de quartos. No caso de Jericoacoara, tivemos até a operacionalização de um aeroporto no destino, porque também é muito importante o acesso direto, facilita bastante e aumenta muito o interesse. Então, Bonito, por exemplo, ir para Campo Grande ou Cuiabá e depois se movimentar de carro, toma muito tempo. Se você coloca um voo direto, ou voo fretado, ou uma linha regular, você aumenta bastante a procura. Pegar o exemplo de Jericoacoara, a gente levava cerca de 17 mil pessoas por ano, com o aeroporto agora direto, estamos levando mais de 40 mil pessoas. Isso num período de menos de um ano. Então, acho que esse trabalho ele é muito importante, ele continua sendo feito como sempre foi no passado. Obviamente, tecnologia ajuda, facilita o interesse das secretarias. Tivemos aí casos recentes do Ceará, da Bahia, que estão fazendo bastante parceria junto com a companhia para fazer desenvolvimento de novos destinos e novas parcerias. Eles vão. Aui. Tem uma pergunta para o Eduardo. Deixa eu ver se eu enxergo. Lucas, da Solid. Se nesse protagonismo do incoming, do internacional, se a duração do voo Brasil está longe de grandes mercados afeta, e se o foco deveria ser, então, a gente investir mais nos vizinhos aqui? Ótima pergunta, obrigado, Lucas. A gente investiu e vem investindo bastante na América do Sul.
sem dúvida nenhuma, acho que tem um potencial reprimido gigante. Eu gosto sempre de usar nas nossas discussões lá o mercado do Chile, né? Não sei se tem chileno aqui na sala, mas o chileno pouco olha para o Brasil como uma opção de destino, né? Ele vai para o norte, mas não vem para cá mesmo, né? Não está na lista, né? A gente viu o mercado argentino ao longo dos últimos anos passando por ótimos momentos e momentos não tão bons. O Brasil ainda, dentro desses viajantes internacionais que chegam no Brasil, o primeiro lugar continua sendo o argentino, né? O que eu acho que a gente precisa, sim, tem espaço para continuar investindo na aproximação com outros países limítrofes também, para não ficar dependente só da relação Brasil e Argentina. Acho que tem um espaço gigante de oportunidade, mas a gente não pode deixar de olhar para a oportunidade de desenvolver outros mercados de Estados Unidos, de Europa, de Ásia. Eu acho que a gente precisa abrir o mercado. O nosso trabalho é fazer o Brasil mais acessível para todo mundo. Acho que com isso reforça o nosso posicionamento. Eu acho que é para ficar otimista, né? A gente ocupa uma posição que certamente a gente consegue subir nesse ranking. Certamente tem muita coisa que a gente consegue fazer, mas a gente tem uma posição que acho que reflete bem o que a gente vive hoje, mas mostra essa oportunidade. O investimento, Arthur, eu acho que precisa ser feito em todos os mercados, mas os países limítrofes, eu acho que a gente tem uma facilidade maior de atrair o turista, num primeiro momento. Tem muita coisa parecida entre o Brasil e os países limítrofes do Brasil, né? Tem muito brasileiro que vive lá, tem muita gente desses países que vive aqui. Eu acho que acaba sendo mais fácil da gente colher resultado no curto prazo, mas não deixaríamos de maneira nenhuma de olhar para o desenvolvimento de outros países, de outros continentes. A gente precisa ter portas abertas para receber os turistas com excelência, né? com qualidade. Pegando um pouquinho o gancho do que o Eduardo falou, acho que as tecnologias nos ajudam a chegar a diferentes mercados, né? É muito mais fácil hoje em dia distribuir o produto Brasil para mercados até mais longínquos, usando as bases tecnológicas. E a tecnologia mudou muito o mundo do turismo. O turismo não é o mesmo que era há 15, 20 anos atrás, muito por causa de inovações tecnológicas. E acho que, se às vezes a gente nota um certo pessimismo no desenvolvimento de algumas áreas, em termos de tecnologia, o turismo é protagonista, de alguma forma. Muitas inovações surgiram no setor, modelos de negócios que foram até implementados depois em outros setores, apareceram no turismo. E aí eu queria que, enfim, o tema tecnologia já apareceu hoje aqui em vários momentos e acho que vai ser durante os 2 dias do fórum, como não poderia deixar de ser, mas eu queria que vocês contassem um pouco para a gente como essa inovação tecnológica vem afetando os negócios de vocês e compartilhassem um pouco os casos, as maiores novidades ou o que mais fez diferença em termos tecnológicos para o negócio e como isso impactou o cliente final, o nosso consumidor. Quer começar, Alexandre? Posso começar. Primeiro, dizer para o Edu que eu estou super disponível para a gente ir junto convencer os chilenos a virem para cá e os demais países limítrofes. Vai ser um prazer, pela presença da Decolar na região. Acho que a gente pode fazer muita coisa junto aí. Acho que falar de tecnologia como algo separado já não faz muito sentido, né? Ela está em tudo, e tem um impacto enorme nos nossos negócios, né? Eu acho que alguns casos interessantes para compartilhar com vocês da Decolar. Primeiro, o aplicativo, né? Hoje o aplicativo da Decolar tem 49 milhões de downloads, né? Com um nível de usuário ativo muito alto. É muita coisa, né? E o compromisso da empresa em continuar desenvolvendo a ferramenta é enorme. E o que ele traz é um pouco o que eu estava falando recente. Muito não estar focado na pesquisa, na informação, mas principalmente no atendimento, na assistência, né?
É você poder ajudar um viajante na fase pré-viagem, no seu planejamento, no destino e quando retorna. E quando você pensa dessa forma, você gera uma eficiência enorme no processo, não só para decolar, como principalmente na integração dos parceiros e o contato direto com os viajantes. Quer dizer, esse tripé, né? Nossos parceiros comerciais, decolar e o cliente final. Gera muita eficiência, você elimina desperdício, mas você gera muita oportunidade de fazer oferta no destino, por exemplo. E aí é a beleza da tecnologia. Quer dizer, a gente tem diversos parceiros que estão no destino, que eventualmente têm um porte, são mais localizados. Você usa a tecnologia para esse tipo de relacionamento se aproximar. E essa é uma transformação enorme que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, mais de 30% das vendas hoje da Decolar acontecem no mobile, né? Não é a pesquisa, é a venda. E o futuro, e o que a gente está focado fortemente, é que cada vez mais a assistência aconteça através desse tipo de mecanismo. Bom, temos uma última pergunta, a gente está com 2 minutos. Por incrível que pareça, já passaram 40 minutos desse painel. Eu vou perguntar para o Fogaça. O Paulo Braz, da Bancorbras, ele acha, e tem dados para isso, que o brasileiro viaja menos que outros, como o americano, o europeu e o chinês. O viajar é caro no Brasil, Fogaça? Acho que, como o Eduardo comentou aqui, vem ficando mais barato, né? A passagem aérea era muito caro há 10 anos atrás. Foi feito aí todo um movimento de redução de custo da indústria, custo dos próprios players, eles se renovaram, otimizaram, isso foi passado para o consumidor, e você vê no Brasil que uma passagem aérea, aí, com certeza o Edu pode me corrigir aqui se eu falar bobagem, mas que o preço em reais nominal ele tem caído ou não cresce nos últimos 10 anos, né? Com uma inflação de 10, 5, 7% ao ano, com certeza ficou mais barato em valores reais, né? A parte de hotelaria também, acho que quando você aumenta a oferta, você traz mais competição, mais oferta, mais disponibilidade, isso também ajudou bastante, mas obviamente tem muito a ver com o país, né? Um país que viveu aí períodos de crise, que tem ainda um poder per capita por consumidor ainda menor que outros países, isso acaba afetando a capacidade do consumidor de poder viajar. Períodos de mais crise, como tivemos em 2015 e 2016, não tem acesso a crédito, né? Então, você pegar grande parte da população para fazer uma viagem, ela tem que financiar em 10 vezes, 8 vezes, e se os bancos são mais restritivos por conta de uma economia mais difícil, isso com certeza acaba afetando aí a disponibilidade ou a capacidade das pessoas viajarem. Mas a gente vê que com os juros caindo nos últimos anos, com a inflação caindo, com queda de preço real, a gente vê aí os números estão traduzindo um aumento do número de viajantes, mas comparado com outros países, na própria América Latina, de novo, nós temos uma grande oportunidade ainda de aumentar o número de viagens internas e também de viagens internacionais. Obrigada. Antes, a organização vai querer me matar, mas eu vou ultrapassar 1 minutinho só para perguntar para vocês uma pergunta final. Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu queria que vocês respondessem. O Brasil vai alcançar esse papel de protagonismo? Qual é essa perspectiva futura? Eu queria que vocês respondessem em 2 palavras, porque senão me matam mesmo. Vamos em uma só, sim. Claro que sim. 3, vou roubar uma deles. Com certeza. Sem dúvida. Eram 2, né? Muito obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigada, Juliana, a todos os executivos. Muito obrigada pelo conhecimento que vocês compartilharam conosco. E obrigada também vocês que enviaram perguntas pelo WhatsApp. Né? Por mais que a gente não tenha utilizado essas perguntas agora, elas servirão, inclusive, para próximas matérias, próximas reportagens e o conteúdo que ainda vamos fazer. Obrigada, Alexandre. Uma foto todos juntos aqui. Muito bem. Olha só, enquanto isso eu vou repetir, tá? O nosso WhatsApp, para quem quiser enviar perguntas, sugestões, piadinhas, mentira. Se é uma boa, pode compartilhar, claro. 011 95609 1507.
Está aqui na tela, 11 95609 1507. Lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook e todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Portal Panrotas, tá certo? Agora nós vamos continuar. Quem aqui conhece o Complexo Royal Palm em Campinas? E o pudim, gente? O que é o pudim? Né? Então, vamos falar um pouquinho mais com o CEO do Grupo Royal Palm Hotels and Resorts, Antônio Dias. Antônio, seja bem-vindo. Cadê você? Está vindo por aqui. Antônio está vindo de mãos abanando, significa que ele não trouxe pudim. Tudo bem, Antônio? Vem cá. Eu estou brincando, mas foi o pudim mais gostoso que eu comi na minha vida. Antônio, você está há 22 anos na condução do Complexo Royal Palm e em janeiro, né, vocês entregaram a última fase do complexo. É isso mesmo? Antes da gente começar a conversar, vamos ver então o que vocês entregaram? Vamos lá. Nos telões. Em um dos principais eixos de desenvolvimento do país, surge o Complexo Royal Palm Campinas, o mais completo destino de eventos do Brasil. Composto por um centro de convenções de grande porte, um resort e 2 hotéis de diferentes categorias. É ideal para todos os formatos de eventos. O âncora do projeto, o Royal Palm Hall, é um centro de convenções inovador, com serviços completos e apresenta grandes números. 44 mil metros quadrados de área construída, 51 espaços de eventos, heliponto, alta tecnologia, 4 pavimentos, 2 foyers de 1.600 metros quadrados. O Salão Monumental faz jus ao seu nome. 4.500 metros quadrados, divisórias duplas, capacidade de 5.000 pessoas em auditório. O complexo contempla um dos mais importantes resorts para eventos do Brasil. O Royal Palm Plaza possui acomodações de luxo, infraestrutura completa para lazer, 8 bares e restaurantes e 38 salas para eventos de diversos formatos. O Royal Palm Tower Anhanguera é um hotel Upper Mix Scale de serviços completos, integrado ao centro de convenções. Conta com salão de eventos, restaurante, lobby bar e área de lazer. E para completar o complexo, o hotel contemporâneo de categoria econômica combina o melhor dos 2 mundos, chic and basic, trazendo ainda mais flexibilidade ao complexo. Tudo isso com a facilidade de fechar todos os detalhes dos eventos com um único ponto de contato de vendas e atendimento. Venha conhecer o Complexo Royal Palm Campinas, o mais completo destino de eventos do Brasil. Muito bem, ô Antônio. Obrigada pelos aplausos. Não colocaram aqui o tempo para nós, mas tudo bem, a gente sabe que nós temos que correr, né? Além do pudim, qual vai ser o diferencial da Royal agora em 2019? Acho que o grande diferencial é a integração desse complexo, né? É um só operador, ele oferece essa experiência one-stop shop. Cada evento ele tem uma característica, né? One-stop shop. É um só contato de vendas, são vários produtos, é um leque. E aí a gente entende qual é a necessidade do organizador de evento e oferece aquilo que é adequado para ele, porque cada evento tem a sua característica. A palavra fundamental é flexibilidade e a palavra fundamental é entender o seu cliente e oferecer aquilo que é adequado para ele. E aí você só consegue isso num complexo e com uma equipe totalmente integrada. Então agora nós temos 4 estrelas, 5 estrelas, econômico e o centro de convenções. E pudim. E pudim. Maravilha. Obrigado, Antônio. Obrigado, então, obrigado. Vamos em frente. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelos aplausos. Obrigado. Boa sorte, bons negócios. E agora sim, nós vamos receber ele que já é de casa, mas que sempre retorna com muitas informações e muitas novidades que vão pautar, inclusive, né? Ah, tem 2 vídeos antes. Ô, gente, lembra? Bom humor, jogo de cintura para os imprevistos que podem acontecer. Então, os vídeos, diretor, eu vou sair, tá? Já volto. We are WEX, your partners for all things payments. Every business is different. Industries are vast and varying. There are challenges and opportunities for every company.
whether you're just emerging or are well established. But at the heart of it all are payments, and that's where we come in. At WEX, we are reinventing the way payments serve you, no matter the industry or continent. Our approach to payments is based on collaboration and partnership. We seek to become experts in the industry you operate within to better understand your current and future needs. We leverage our unparalleled history and experience in the payment space to rethink how payments serve your business and create the perfect solution for you. We pride ourselves on our payments technology, supported by a trusted financial institution. Our unique team of experts are constantly working to create simpler, more intuitive solutions to help your business operate easier and faster, while creating lasting growth and success. Our determination to propel your business forward is unmatched. It's who we are. It's what we do. It's what we've always done. Welcome to your Partner in Payment Solutions. Eu recebi um SMS da Localiza para eu testar o Localiza Fest. Eles fizeram uma reserva para mim na agência Santos Dumont, do Rio de Janeiro. Eu retirei o carro lá e foi uma experiência muito boa. Eu já com o compromisso marcado, já estava atrasado, olhei para a agência super cheia e falei, puxa, como é que eu vou fazer agora? Aí eu olhei para o meu telefone e vi que a reserva era Fest. Eu simplesmente me encaminhei para o estacionamento, abri o carro pelo celular, peguei os documentos e chave no porta-luvas, dei partida e saí. Com certeza eu mudei meu conceito a respeito de locação. Através do Localiza Fest, em minutos você já está com o carro, não tem problema, já vai cumprir seus compromissos, é excelente. Inclusive, eu indicaria o Localiza Fest para outros clientes. Eles vão ver que é uma inovação da Localiza, uma forma nova de estar fazendo uma locação de carro, onde ele vai estar ganhando tempo, praticidade e segurança na locação. Muito bem, agora sim.